Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Elite da Musculação. Rodrigo Vidigal mais uma vez aqui com vocês e hoje vou estar falando para vocês como fazer a hipertrofia funcionar. Basicamente, o que é hipertrofia e como fazer o seu resultado ampliar e ficar muito melhor do que o resultado que você sempre teve. Bora lá! Primeiramente, o que é hipertrofia? Hipertrofia nada mais nada menos que o aumento da secção transversal do seu músculo, quer dizer que a amplitude do seu músculo em diâmetro. Para que a hipertrofia ocorra, para que esse processo, que é uma adaptação metabólica que vai mudar a sua estrutura corporal, ocorra, você precisa ter algumas mudanças. E tem diversos fatores que fazem isso acontecer. O primeiro fator é genético, que entra o somatotipo, seu biotipo corporal junto. Tem o fator da sua alimentação, de como você come, como você treina. Tem o fator, aí tem as variáveis de treinamento. Aí tem também o fator de descanso e diversos outros fatores, tá? Então, basicamente, o primeiro ponto para que você tenha um grau de hipertrofia que esteja fazendo certo para conseguir o aumento da secção transversal do seu músculo é a parte do treino. Temos diversas metodologias de treino, mas algumas mais expressivas com resultados em hipertrofia e força, tá? Por que eu falo hipertrofia e força junto? Porque é o seguinte, normalmente quando se tem um aumento da seção transversal do seu músculo, aumenta também a sua força. Por isso que eu sempre trato como hipertrofia e força junto, tá bom? Então, voltando. Algumas metodologias de treino já são comprovadas que têm um resultado muito maior no desgaste. Temos 3 mecanismos de hipertrofia, tá? E dentre esses 3 temos algumas metodologias que funcionam especificamente para cada um. Então vamos começar com o mecanismo 1, que é chamado de estresse mecânico. É um mecanismo de hipertrofia cuja a ideia é, através da sobrecarga externa, conseguir uma lesão no seu músculo. Então quer dizer que se você treinar com uma carga intensa, para você, tá? O peso tem que ser pesado para você. Você faz o cálculo, 1%, o seu RM vezes 60, e você vai tirar os 60%, e aí você vai tirar 60, 65, 70, 80% de uma repetição máxima. Isso é um treino intenso, tá? Um treino de estresse mecânico. Tem que ser no mínimo 60% do seu RM para você fazer de 10 a 15 repetições, e se subir de 60 a 70, você diminui o número de repetições, e assim por diante, tá bom? Então, esse treino com sobrecarga externa, a sobrecarga vai fazer uma lesão maior no seu músculo, depois seu músculo vai se recuperar, fazer uma camada a mais, e com isso conseguir um grau de hipertrofia, tá bom? Posteriormente a esse, método 1, temos o método 2, que chama estresse metabólico. O que acontece? Você tem uma demanda tão grande de glicogênio muscular e hepático no seu músculo que está sendo trabalhado, que aí seu corpo começa a recrutar mais fibras musculares. E aí ele começa a inchar a musculatura, dar aquele pumpzão, e com isso, depois, posteriormente, no anabolismo, você consegue um grau maior de hipertrofia. Métodos como supersérie, drop, B7 ativam muito essa metodologia e conseguem aumentar o grau de hipertrofia, tá? E por último, tem o inchaço celular, que é nada mais nada menos que o processo que ocorre nas outras duas, só que é um processo que tem antes da hipertrofia, chamado de hiperplasia, que é quando incha o seu músculo, e posteriormente a isso vem o anabolismo e a hipertrofia, tá? Então esse método inchaço celular, assim como no estresse metabólico, é um método que tem uma demanda maior. Então é um método onde você tem um volume de treino muito alto. Por exemplo, um treino em GVT, onde você faz 10 séries de 10 com 10 segundos de intervalo. Ou um treino em FST7, onde você faz 7 séries de 12 com 30 segundos de intervalo em alongamento. Seu músculo tem um recrutamento maior de fibras no geral, tem um inchaço celular e essas células são obrigadas a se multiplicar, causando hipertrofia. Voltando, agora falando sobre o ponto alimentação, tá? Alimentação é o seguinte, todo mundo sabe dos nossos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, mas a relevância para que se tenha hipertrofia é que sua alimentação precisa ter, no mínimo, chutando baixo, 30% de proteína. E que essa 30% de proteína seja dividida em pelo menos 5 refeições, no mínimo, de 5 a 8, tá? Vai variar da sua rotina, mas no mínimo 5 refeições, todas elas com proteína.
E depois desses 30%, você tem que ter de 50%, 60% em carboidrato e o restante em gordura. Esse fator não é uma fórmula, tá? Tem pessoas que precisam de mais proteína, tem pessoas que precisam de mais carboidrato, não é uma fórmula. O certo é você procurar um profissional da área, fazer uma avaliação, uma anamnese e posteriormente a isso saber qual que é o certo para você, tá bom? Mas isso é uma taxa base só para você entender como funciona esse processo. Se a alimentação tiver exatamente dessa forma, você vai conseguir ter o carboidrato para sua energia diária, para energia para o treino, para os outros fatores que o carboidrato representa no nosso corpo, a gordura para fatores hormonais e estoque celular, e a proteína para reconstrução muscular, para alimentar o seu músculo e fazer com que ele desenvolva. Então, lembra, a dieta é extremamente importante. Não adianta você fazer um melhor treino sem ter uma dieta. Treino e dieta são uma balança que tem que estar sempre equivalada. Se você é um cara muito treinado, sua dieta é mais relevante ao treino. Gente, o treino equivale a normalmente 1 hora do seu dia. O dia tem 24 horas. Vamos supor que você dorme 8 horas, as outras horas restantes você tem para se alimentar. Então, não chega um ponto em que o treino é menos relevante do que a dieta. Porque um cara treinado já sabe treinar, já sempre faz um bom treino. Muitas vezes vacalha na alimentação. Então lembre como sempre priorizar a sua alimentação para que você faça a hipertrofia funcionar, tá bom? E por último e não menos importante, vamos falar de como você executa o seu treino, tá? Não falando sobre a metodologia que você está usando, porque na ciência não existe uma metodologia errada para treino, tá? Existe sempre 2 perguntas, por que e para quem? Por exemplo, eu só faço treino de 7, por quê? Porque eu tenho menos tempo. Pô, perfeito. Eu só faço treino com drop, por quê? Porque eu não consigo manter uma carga alta por muito tempo, perfeito. Ou eu faço várias variações de 1 em 1 mês, perfeito, é uma periodização. Então não existe um treino errado, mas claro, sempre vai ter um treino mais específico na fase que você está, mas nunca um treino totalmente errado, tá? Depende do seu objetivo, tudo bem? Então, o que é relevante no seu treino? Você respeitar a intensidade que deve ser feita. Por exemplo, você vai fazer uma série de supino, faz lá com um pezinho miserável, movimento meia boca e descansa 2, 3 minutos. Seu músculo recupera pra caramba, você vai e faz uma outra série, seu músculo recupera uma outra série. Não, coloca uma intensidade. Você viu que você descansou, você viu que tá de boa, aumenta um pouco o peso. Lógico, você tem segurança, você sabe que você aguenta. Ou você não quer aumentar o peso, deixa uma carga mais baixa, diminui o intervalo. Sente o seu músculo trabalhar. Cabeça e corpo trabalham igual, eu sempre falo isso. O pedreiro não fica forte porque o pedreiro não tá pensando em ficar forte. Ele tá ali carregando concreto, levando caixa para lá e para cá e batendo massa, que é cansativo, que causa dano muscular, mas ele tá pensando em trabalhar, por isso que ele não cresce. Entende? Você tem que pensar que você vai fazer o seu músculo crescer. Então se concentra no movimento, executa o movimento, contrai a musculatura. Isso dá total diferença no final. Você consegue muito mais resultado assim. É lógico que é legal ter a galera, treinar em galera é muito bom. Mas foca na galera que quer treinar. Vai, treina, põe intensidade. Putz, acabou o treino, você ainda tá de boa. Põe um exercício a mais, não importa. Se ainda dá, ou faz uma série a mais na última. Põe uma variaçãozinha. A forma com que você executa seu treino é muito relevante. Fizeram um estudo, colocaram uma galera para treinar com fone, uma galera para treinar em dupla e uma galera para treinar livre. A galera que treinou com fone, eles colocaram umas músicas, uns rock, uns black, umas músicas mais intensas. E depois pegaram e viram quem tinha o maior grau de hipertrofia. A galera que treinou com fone respeitava mais os intervalos, tinha o melhor tempo de intervalo, conseguia executar com maiores cargas. A galera que treinou em dupla conversava muito nos intervalos, conseguia aumentar a carga, porém, porque tinha um ajudando, tinha confiança. E a galera que treinou sozinho não respeitava o intervalo, não aumentava a carga, não colocava intensidade. Isso foi um estudo, tá? Mas só para vocês entenderem que a concentração dá muito mais resultado. Toda essa galera fez o mesmo treino, mas teve mais resultado o cara que ficou de foninho focado no treino porque ele não tinha com quem conversar, ele só tinha a música dele para ouvir e fazer a série. Com isso ele conseguiu mais hipertrofia. Então o último pontinho é, se você quer realmente ter hipertrofia, você tem que fazer tudo certo, você tem que descansar. Você tem que descansar, você faz seu treino, você acabou o treino, você vai dormir, você vai para casa, você vai comer bonitinho, você dorme de 6 a 8 horas por dia, tá? O relógio biológico de cada um é indiferente. Tem pessoas que precisam dormir 5 horas, tem pessoas de 6, 7, 8, tem pessoas que precisam dormir até 10 horas. É individual. Mas tem aquela taxa de 6 a 8 horas ali, que é normalmente o que é ideal. Então você tem que ter esse descanso.
Você tem que ter um treino de pelo menos 40 minutos a 120 minutos com muita intensidade. Falei errado, hein? 120 minutos é muito. 1h20, desculpa. Com intensidade, se for de 40 minutos, se for 120, se for 1h20, com um volume muito alto. Você tem que fazer pelo menos 5 refeições. Se você não conseguir fazer, se esforça, toma um suplemento, faça valer a pena. Se você fazer tudo isso que eu falei, o processo metabólico que vai te gerar a mudança corporal, que vai trazer o aumento da seção transversal do seu corpo, que é a hipertrofia, vai funcionar sim. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Sigam essas dicas, eu garanto um puta de um resultado em hipertrofia para todos vocês. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.